E Paulo vai continuar dizendo aqui o segredo da vitória sobre o pecado. Ele diz aqui: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Era o contraste do que a igreja de Corinto dizia e o que Paulo ele estava dizendo também. Eles diziam que todas as coisas eram lícitas, mas Paulo dizia: mas nem todas as coisas convêm. Aí eles diziam: todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo dizia: mas não me deixarei dominar por nenhuma. Quer dizer, a igreja, nós, como igreja, nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós sabemos que nem todas as coisas são boas para nós. Paulo fala que o cristão ele é livre, mas ele tem que usar de maneira correta a sua liberdade, né? Porque ele pode ser dominado pelos prazeres, pelos desejos. Os nossos desejos, os nossos prazeres podem nos dominar e nos levar muitas vezes a entristecer o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos tomar cuidado de usar de maneira correta a liberdade que Cristo nos conquistou na cruz do Calvário. Nós não podemos nos tornar novamente escravos do pecado, escravos deste mundo, escravos do velho homem, escravos da velha mulher, escravos dos velhos comportamentos. É isso que Paulo está dizendo. E ele vai trazer a doutrina do corpo, né? Também abordando o assunto da liberdade cristã. Ele diz no verso 13: o alimento é para o ventre e o ventre para o alimento, mas Deus aniquilará tanto um quanto o outro. O corpo, porém, não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que Paulo quer dizer? Que o nosso corpo é para o Senhor. O nosso corpo é para o Senhor. O nosso corpo é a habitação de Deus. Nós não podemos usar de maneira errada o nosso corpo. Nós não podemos fazer o que nós queremos no nosso corpo, porque o nosso corpo ele é habitação do próprio Deus. E que Deus Paulo ele mostra que o corpo ele se alimenta da comida, né, para satisfazer, e a comida para satisfazer o apetite do nosso corpo, mas não corpo para atos imorais, senão para o Senhor. Porque muitos deles falavam assim: não, mas o nosso corpo ele tem desejos. Tudo bem, nosso corpo ele tem desejos, porém nós não podemos, assim como o corpo ele foi feito para o apetite para o corpo, o nosso corpo ele não foi feito para atos imorais, mas o nosso corpo ele foi feito somente para o Senhor. E ele diz aqui no versículo 14: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Quer dizer, o nosso corpo ele vai ser um corpo ressurreto. O nosso corpo vai ser um corpo glorificado na volta do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui no 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fareis deles membros de uma prostituta, que é meretriz? Certamente que não. O que Paulo está querendo dizer é que quando uma pessoa ela vai ter uma relação sexual, como ele traz o exemplo da prostituta, ele está levando Cristo para essa relação. Ele está levando Jesus Cristo para essa relação. Por quê? Porque o nosso corpo ele é membro do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então aonde você vai, você está levando Cristo, pois a presença de Deus habita dentro de você. Então quando você vai para uma relação, até como Paulo traz o exemplo da prostituta, você vai estar levando Cristo para essa relação. Como ele diz aqui no versículo 15: e fareis deles
membros de uma prostituta? Certamente que não. Você não quer fazer o seu corpo, porque quando você se relaciona com uma pessoa, você e essa pessoa se tornam um só. Então, a relação sexual, ela tem o poder de tornar um só. Ela traz uma aliança. Então, nós não podemos pegar o nosso corpo, que é membro do corpo de Cristo, e nos prostituirmos com esse corpo, porque senão nós vamos estar levando Cristo para se relacionar. Então isso é mais sério do que nós imaginamos, e muitos não dão tanta importância para o seu corpo. Mas Paulo aqui, ele está esclarecendo para a igreja de Corinto a respeito da sua liberdade e a respeito também do seu corpo. Ele diz no 16: ou não sabeis que o que se une à prostituta, que é a meretriz, torna-se um só corpo com ela, como foi falado, como se disse, os dois serão uma só carne. Olha o perigo que é. E ele diz aqui no verso 17: mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Glória a Deus. E ele diz aqui no 18: fugir da prostituição. Amados, a prostituição, nós devemos fugir dela. Lembra de José, quando a mulher de Potifar, ela foi tentar seduzir José. José, ele correu. Esse pecado da prostituição, amados, nós devemos correr. O próprio Cristo, ele disse, o Senhor Jesus Cristo, ele disse que a carne, ela é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você der ocasião, se você der lugar para o pecado ele vai dominar a sua vida. Ainda mais o pecado da prostituição. Então nós devemos fugir de ocasiões que pode nos levar a pecar, a se prostituir, a lugares, ambientes que nós vamos estar, que nós sabemos que serão propícios ao pecado. Nós não podemos falar que nós somos super cristãos, que nós vamos conseguir vencer, que nós temos força para vencer o pecado. Nós não podemos fazer essa loucura, porque o próprio Jesus fala que a carne é fraca, os desejos carnais, nós somos inclinados ao pecado. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então tome cuidado, fuja de qualquer ocasião que te leve a pecar, fuja de qualquer lugar que pode te levar ao pecado. E Paulo vai dizer aqui no versículo 18, a continuidade: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quer dizer, todos os pecados destroem, mas o que pratica a prostituição peca contra o seu ser como um todo, até contra seu corpo, sua alma e seu espírito. Então é algo muito forte. Nós devemos tomar cuidado, porque o pecado da prostituição tem uma destruição ainda maior, diferente de alguns outros pecados. E Paulo, ele vai dizer aqui no versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Uma coisa nós devemos entender, que o nosso corpo, a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, confessamos Jesus, o nosso corpo, ele é habitação de Deus, ele é santuário, ele é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Nós carregamos a presença de Deus na nossa vida, através do nosso corpo. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, porque ele diz: e que não sois de vós mesmos. O nosso corpo, ele tem dono. E ele diz no versículo 20: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito,
os quais pertencem a Ele. Nós devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus, porque foi pago um bom preço. Qual o preço que foi pago pelo nosso corpo? Por que nós estamos vivos? Porque foi pago um preço de sangue. Jesus, ele pagou com a sua própria vida, o seu sangue foi derramado, o seu coração parou para que o nosso continuasse batendo. Nós só estamos vivos hoje por meio do sacrifício de Cristo, amados. Entenda isso. Então nosso corpo, ele deve ser usado para a glória de Deus. Nós não podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo, não, porque ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Use o seu corpo para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Amém?